Olá, tudo bem? Vamos para o nosso devocional e o tema de hoje é: o imprevisível pode acontecer. Nasci nu e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome dele. Jó 1:21. De repente tudo se foi: filhos, riquezas e, por fim, a própria saúde. Imagine a tristeza e o desespero de Jó ao perder tudo subitamente. Situações como essa se repetem todos os dias, em todos os momentos. Ventos, chuvas fortes, incêndios podem destruir casas e matar pessoas. Um simples raio pode ser fatal, sem falar em inesperados acidentes de carro, de avião, atropelamentos, assaltos e doenças, uma morte rápida ou uma invalidez. E quando alguém desaparece, um filho, por exemplo, o desespero é total. Nenhuma dessas situações podem ser previstas e qualquer uma delas pode acontecer repentinamente, imprevisível às vezes. É muito doloroso e difícil de ser superado. Imagine a dor de Jó ao saber da morte dos seus filhos. Ele era um homem bom e fiel a Deus. Mesmo assim, uma grande tragédia atingiu a sua vida. Mas como ele reagiu? Suas palavras estão no versículo 21. Nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome dele. Jó sabia que Deus estava acima de todas as coisas e mesmo na angústia suprema confiou no Senhor. E ao encarar uma tragédia, é comum que as pessoas se culpem pelo ocorrido. Algumas não conseguem aceitar a realidade. É muito sofrido encarar a morte súbita de uma pessoa, por exemplo, ou a perda de bens, casas, que foi conquistado com muito trabalho. Outros tentam achar uma explicação para o que ocorreu. Depois do primeiro choque, surgem dúvidas, como, por exemplo, por que Deus deixou isso acontecesse comigo? Onde está Deus? Será que Ele existe realmente? A fé é questionada. Jó, em vez de se afastar-se do Senhor, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Versículo 20. Está por torto. Até as pessoas em quem mais confiamos podem virar as costas para Jó. Nos ensina a olharmos fixamente para Deus nas horas boas e ruins. Ele disse: se recebemos de Deus as coisas boas, por que também não vamos aceitar as coisas? Lá no verso 10. Todos queremos uma vida mais tranquila, mas precisamos estar cientes de que a perfeita paz só existe na eternidade. Sabendo disso, nós podemos enfrentar as situações mais difíceis aqui na Terra, sendo carregados, apoiados e amados. Ele está conosco nas horas boas e ruins. Amém? É dele que nós vamos receber o verdadeiro consolo. E essa história me fez lembrar, e cada um de nós temos a nossa própria história, mas me fez lembrar de quantas perdas eu já tive. Perdi a mãe muito cedo, aos meus 11 para 12 anos. Depois eu fui morar com os meus avós, também perdi os meus avós. E depois eu me casei pela primeira vez, também perdi o meu primeiro marido, somente com 1 ano e 4 meses de casada. E eu realmente achei que naquele momento ali, para mim, já estava tudo acabado. Eu não conhecia Deus como eu conheço hoje, então eu não entendia muito bem a respeito dos planos e propósitos do Senhor. Mas hoje, olhando de 20 e poucos anos para cá, em relação à minha viuvez, e olhando de 30 e poucos anos para cá, quando perdi minha mãe, eu consigo ver que mesmo em tanto sofrimento, passando por tantas dificuldades, eu sou o que sou por causa das dificuldades. Eu sei que é difícil entender isso. Eu sei que é difícil aceitar que o sofrimento, ele faz parte da vida cristã. Mas ele faz. O sofrimento nos leva para perto de Deus. O sofrimento nos faz ver o outro lado. O sofrimento faz com que a gente olhe para a vida
da outra pessoa com olhos de misericórdia e empatia. O sofrimento nos amadurece. O fogo, ele nos refina. Amém? Tenha um propósito em todas as coisas. Que Deus te abençoe.